Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Efésios 6, versículo 5. Irmãos, dando continuidade ao nosso pensamento para com a igreja do Senhor, já esses últimos dias, antes das eleições, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema A Revolução dos Bichos, a face oculta da esquerda. Dizem os sábios comentaristas da direita de que se você nunca leu esse livro, A Revolução dos Bichos, você é uma espécie de leigo e de ignorante quanto à política. Agora, A Revolução dos Bichos é um romance escrito em 1945 por George Orwell. A Revolta dos Bichos, assim, mais comumente conhecido, está entre os 100 livros mais importantes do mundo. É uma das obras mais emblemáticas do ensaísta e escritor indiano George Orwell. Através da sátira política, então o livro é uma sátira política, George aborda temas como manipulação e poder político, revolução, fraquezas humanas e o totalitarismo arbitrário da esquerda. O livro foi escrito e publicado durante a Segunda Guerra Mundial e possui um forte caráter questionador. A Revolta dos Bichos acontece no espaço de uma fazenda, precisamente na Granja Solar, no interior da Inglaterra, propriedade do Sr. Jones. O que acontece nessa fazenda, ou nesse sítio, como alguns usam? Os animais, eles se revoltam, eles se rebelam e começam a pensar numa revolta socialista nesse local. E por que isso? Porque eles estavam insatisfeitos com a vida miserável que levavam, com o trabalho forçado que realizavam, com pouca alimentação que o Sr. Jones lhes dava, e os animais decidiram mudar as coisas na fazenda. De que forma? Eles começaram a pensar na construção de uma sociedade ideal. Observem que nós estamos vivendo esse período dos últimos dias antes da política, e parece que cada candidato tem uma solução especial para um problema. Não é diferente aqui. O homem, dizendo os animais da fazenda, é a única criatura que consome sem produzir. Preste atenção, os animais estão se revoltando contra o dono da fazenda. E aí ele pega todos os homens e diz o seguinte: o homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, ele não põe ovos, ele não trabalha para nós, nesse sentido. E o homem é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, o homem é o senhor de todos os animais, e ele nos coloca para trabalhar muito, nos dá o mínimo para sobreviver, e fica com todo o lucro que resta, explorando o nosso trabalho. O Sr. Jones, o dono da granja, ele é um homem duro, de temperamento difícil no livro. Ele deixa os animais com fome, então galinhas, pombos, porcos, cachorros, cavalos, cabras, burros, gatos, ovelhas e vacas, eles dão início à Revolução dos Bichos. Liderados pelo porco major, preste atenção, tem um porco líder, o líder é um porco, depois teremos mais 3 porcos que vão assumir a liderança, mas o nome do porco, o líder, é Major. Os animais planejaram tornar a vida na granja mais livre e bem sucedida. Se vocês pensam que isso não acontece no nosso meio, acontece constantemente. Eu sei até de igrejas que colocaram pastores para fora porque queriam uma vida mais livre. Eles queriam ter o direito de dançar, de pular, de dar salto mortal nos bancos dentro da igreja, e muitos pastores sérios são colocados para fora. Muitos governos sérios também são colocados para fora. Então, o que acontece? 3 dias depois da Revolução, o velho porco major morre antes de concretizar o plano desejado.
e a tarefa de instruir e organizar os animais ficou a cargo de 3 porcos que eram considerados mais inteligentes. Os escolhidos foram, preste atenção no nome dos porcos: Bola de Neve, Garganta e Napoleão, que o Sr. Jones criava esses porcos para vender. Ele ia fazer dinheiro com esses porcos. É interessante, não sei se vocês já viram, quando chega o período do Natal, é comum todos nós desejarmos comer o quê? Um peru de Natal, né? Aí alguns fazem piada por aí, né? Tem tanto bicho para comer, tu vai comer logo o peru não quer morrer, né? Assim os animais, eram animais de corte, eles não queriam morrer. Então os animais, eles criaram uma sociedade igualitária, onde todos possuíam os mesmos direitos e deveres. Quer dizer, era uma sociedade perfeita, não tinha ninguém explorando ninguém, tá? A nova direção prometeu preservar a dignidade, o trabalho e o lucro em comum. Para isso, os animais criaram 7 mandamentos. Primeiro mandamento: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Preste atenção: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Segundo mandamento: qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Terceiro: nenhum animal usará roupas. Quarto: nenhum animal dormirá em cama. Interessante que depois os porcos começam a dormir em camas, tá? Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Tudo ia bem com essa ideia, com essa filosofia de vida, pensando que todos eram iguais, até que o Bola de Neve teve a ideia de construir um moinho de vento para produzir e fornecer energia para toda a fazenda. Napoleão foi contra, gerando divisão no grupo, e para manter a organização e a defesa da fazenda, da granja, realizaram uma eleição. Aí entrou a eleição no meio. A maioria queria o Bola de Neve, mas Napoleão armou um plano para que o seu concorrente fosse expulso da granja e taxado de traidor. Protegido pelos valentes cachorros, Napoleão se transforma em um ditador. As coisas fugiram do controle e os porcos, Napoleão e Garganta, se transformaram em patrões iguais ao Sr. Jones. Resumo da história: os porcos escravizaram os outros animais que, para sobreviverem, para terem comida, tiveram que trabalhar mais ainda. A comida foi reduzida, era o insuficiente para mantê-los saudáveis para o trabalho. Acabaram construindo um moinho e a ideia de liberdade se tornou uma bela mentira. O socialismo implantado pelos porcos era um novo tipo de exploração, mais duro e mais cruel, porque agora era de animais para animais. Embora a ideia fosse se afastar dos humanos, com o crescimento da granja e a construção do moinho, isso é impossível. Para a manutenção da granja, o porco Napoleão, ele é obrigado a se relacionar com os humanos, vendendo a produção da fazenda, fazendo negócios e por aí. Irmãos, a história termina com os porcos líderes mortos, e aos poucos os animais vão morrendo e vão sumindo da granja. Os porcos que restam começaram a caminhar em 2 patas. O grande legado do livro é a frase: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Por quê? Porque alguns começaram a dominar sobre os outros. George Orwell, ele era um comunista sonhador, militante de esquerda, e ele defendia as ideias de Karl Marx. Ele participou de revoltas, lutou na Guerra Civil Espanhola e se associou a trabalhadores radicais da Inglaterra. O livro é uma crítica ao socialismo, ao comunismo bolchevique, partido que conduziu a Revolução Russa, liderada por Lenin e por Leon Trotsky. Ao escrever o livro, Jorge tinha em mente os grandes nomes do socialismo russo. Para quem não sabe, o porco major é como Marx e representa os sonhadores socialistas.
O Bola de Neve também serve esse papel, mas pode ser considerado algo como o que foi Trotsky e Lenin. O Porco Napoleão, ele é Stalin, líder autoritário, violento, a versão subversiva do que foi Lenin. A Revolução dos Bichos é interessante, porque expõe o fato do que é realmente o socialismo. O livro é tão sério que ele foi proibido em Cuba. Em Cuba, até hoje, é proibido se ler esse livro. Por que se proíbe? Para que as pessoas não abram suas mentes, não consigam pensar, não consigam ver os fatos ligados ao comunismo que vivem, para não tentarem sair do regime que vivem. Agora, por que eu estou usando o livro de George Orwell como base para um sermão bíblico? Simples, para barrar a entrada de vez do comunismo em nosso país. Essa é a ideia. Os ideais comunistas de Marx, eles estão por todos os cantos do Brasil, e em determinadas situações já dentro das nossas igrejas e dentro das nossas casas. As pessoas que desconhecem o socialismo são facilmente enganadas, como os animais da granja solar que foram enganados pelos porcos. Winston Churchill disse que o socialismo é a filosofia do fracasso, a crença da ignorância e a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria, exceto de seus líderes. Marx pregava que a luta de classes moveria o mundo. Irmãos, por que vocês acham? Por que vocês ouvem essa ideia de preto contra branco? Ninguém pode, né? A ideia do bullying, ninguém pode mais fazer uma brincadeira, tirar uma piada com alguém. Por que vocês acham que tem essa luta entre ricos e pobres, né? Homossexuais e não homossexuais? Isso é ideia comunista, é a ideia do marxismo, criar a luta de classes. E ele diz que enquanto as classes brigam entre si, o governo tem um maior domínio sobre as pessoas. Então, Marx pregava essa luta de classes e diz que ela moveria o mundo. Mas por que essas classes são perigosas? Porque dentro delas nós vamos entender que há ricos e pobres e que há, como eles diziam, burgueses e proletários. E a briga entre os burgueses e os proletários é que haveria uma revolução onde o proletariado eliminaria os burgueses e tomaria o poder no mundo. Agora, Marx chama a atenção de que há propriedade, e para Marx, a sua casa ou a sua fazenda, que é propriedade privada, protegida pelas escrituras, e lembrem-se que eu disse para vocês no domingo passado, que a Bíblia coloca: não revolvam os marcos antigos, não revolvam os marcos que fixaram vossos pais. O que ele está dizendo? Ele está protegendo a sua casa. Ninguém deve invadir a casa do outro, o terreno do outro, isso é protegido. O marxismo defende que nada é seu, que tudo pode ser coletivo. Agora, por conta dessa divisão, o mundo viveria em guerra. Então o comunismo propõe o fim da propriedade privada. É isso que narra o livro de George Orwell. Em 1917, Lenin deu o golpe bolchevique na Rússia. Depois de Lenin, veio outro marxista chamado Stalin, e eles colocaram em prática as ideias socialistas de Marx. O resultado foi pobreza, miséria total em todos os sentidos. Saíam os ricos burgueses e entravam os membros do Partido Comunista. Se antes os burgueses tinham os privilégios, agora os membros do Partido Comunista é que gozavam de todos os privilégios. Os socialistas coletivizaram os campos e eles fizeram isso à força. As pessoas eram arrancadas de suas fazendas, as fazendas eram invadidas. Por que vocês acham que nós temos no Brasil um movimento chamado MST? Agora, o seu campo não é mais seu, era o que é dito. A sua casa não é mais sua, ela é do povo. Mas quem vai administrar é o governo. Você não tem condições de administrá-la. O governo vai administrar para você e vai ser distribuído entre os mais carentes. Eles tentaram acabar com o comércio e o resultado foi a pobreza e a miséria. Na Ucrânia, estamos falando da Ucrânia, né? Nós conhecemos agora a Ucrânia mais de perto por causa da guerra, mas na Ucrânia
Stalin coletivizou os campos e o resultado foi a morte em massa de pessoas com fome. Se aquilo que o povo produzia ele não poderia administrar, não haveria interesse em produzir. Imagine, se você tem uma fazenda, se você tem um sítio, se você tem um terreno e você produz, aquilo que você produz não é seu, você não pode vender, você não pode comercializar, você não pode trocar, você é obrigado a entregar para o Estado vai administrar tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você ganha. O que aconteceu? Não houve estímulo ao trabalho, as pessoas deixaram de produzir, ninguém se esforçava, ninguém trabalhava. O resultado, mais uma vez, foi a morte em massa. Milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia e em todos os países socialistas. Quando você vê na história do socialismo, assim, milhões de pessoas morreram, bilhões de pessoas morreram, não foram todos resultados de guerra, não, nem de revoluções. A maioria foi de fome, de pobreza, de miséria. Agora, quais as lições práticas que essa história pode trazer para nós nos nossos dias e principalmente para a nossa igreja aqui? Primeiro, os porcos, eles tomaram o poder para manipular e explorar os outros animais. Para quem não sabe, esse é o quinto mandamento dos 10 mandamentos comunistas. E eles dizem o seguinte: fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder e sem nenhum escrúpulo. É isso que fazem os comunistas. Para Marx, os ricos e proprietários, eles eram como os porcos, precisavam ser eliminados e deveriam desaparecer para que a igualdade fosse estabelecida na sociedade. Nunca confie em ninguém de duas patas. Com essa frase, os porcos manipulavam a mente das demais pessoas, estabelecendo a luta de classe entre os animais. O lema era: não siga o costume dos homens, ou seja, não durmam em camas. Em outras palavras, o socialismo diz para você que você não deve ter conforto, você não deve ter o melhor dentro da sua casa. Os líderes do Partido Comunista devem ter, mas você não. Eu não sei se vocês lembram que há bem pouco tempo atrás alguém disse com todas as letras que ninguém poderia ter uma televisão em cada quarto. Alguém lembra disso? Seria um absurdo que as pessoas terem uma televisão em cada quarto. Para a família brasileira basta uma televisão na sala. Vocês sabem quem foi que disse isso? O maior comunista que esse país, alguns ainda acabam protegendo esse país. Vocês não precisam de conforto, eles dizem. Então enfiaram na cabeça dos bichos que o rico, né, o empresário, aquele que gera empregos, ele é mau. Irmãos, isso tem invadido às vezes a nossa mente, que alguns dos nossos trabalhadores, eles saem de casa simplesmente para fazerem suas obrigações, e você vai para o trabalho simplesmente porque você recebe um salário. E às vezes eu ouço pessoas dizer o seguinte: não, eu estou aqui só para ganhar o meu. Mas é isso que a Bíblia diz? O Senhor Jesus Cristo disse que se eu saio de casa para fazer apenas o meu trabalho, eu sou um servo o quê? Inútil. Eu devo dar mais de mim, fazer o meu melhor. Então eles enfiam na cabeça das pessoas que os empresários são maus, e isso gera essa desigualdade psicológica no meio da sociedade. Para a esquerda, nenhum empresário presta, ele oprime, ele usa e explora o trabalhador. Vocês lembram que o STF fez alguns dias atrás, que confiscou, né, a conta dos empresários, né, nas redes sociais, bloqueou bens, até hoje tem empresário com sua conta bloqueada, né? E tudo isso dizendo que eles dariam um golpe. Eu assisti uma entrevista com aquele Luciano Hang da Havan, e ele diz o seguinte: que pela idade dos empresários que foram acusados, só se eles fossem dar o golpe da bengala, porque eles não têm mais força para nada, já estão tudo velho, coitado. Então isso é terrível. Nós estamos vivendo isso no nosso país. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com aquilo que fala. Há casos em que colegas estavam conversando numa mesa de bar, alguém ouviu, fez uma denúncia, eles estavam criticando o Alexandre de Moraes, né? Aquele cara que parece a múmia, lembra, do Egito, né? E aí o sujeito lá foi preso. Esse é o resultado de um preconceito da esquerda comunista,
para eles, os empresários que geram emprego não prestam. Segunda lição: os porcos dominadores faziam a cabeça dos bichos através de mentiras, calúnias e difamação. E o porco garganta, ele era muito bom de argumento, e ele era o responsável por fazer a cabeça dos outros bichos. Alguns dos bichos não conseguiam ver os fatos com clareza, eles não tinham raciocínio lógico. Irmãos, não é diferente. No nosso país, nós temos pessoas que não conseguem raciocinar logicamente. Os fatos estão aí, as verdades estão aí, as pessoas ignoram. E ainda tem aqueles que dizem: não, isso aqui não vai acontecer. Aqueles que dizem: isso comigo não acontece. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O maior jogador de basquete, na minha opinião, que eu vi jogar na história, não foi o Michael Jordan. O Michael Jordan era um excepcional, fora de série. Mas o Magic Johnson, e aí por aí vocês tiram, o Mágico Johnson, ele fazia praticamente mágica com a bola de basquete nas mãos. Um baita jogador. Ele apanhou AIDS. Hoje ele é um aidético, né? Não sei nem se ainda está vivo, mas ele é um aidético porque ele achava que ele não pegaria AIDS. A AIDS só pegaria outras pessoas, não ele. Então nós temos o hábito de pensar: isso não acontece conosco, isso não vai acontecer aqui. As coisas estão acontecendo, nós estamos perdendo os nossos direitos. Então algumas pessoas não conseguem ver os fatos, não conseguem ter raciocínio lógico, porque eles são ignorantes, como os cavalos e os jumentos e os burros que produziam na fazenda a todo vapor. Mas tinha alguém que olhava lá que o gato passava o dia se lambendo sem fazer nada, né? Então, qual é a moral da história? Sempre vai ter um espertinho que não vai trabalhar. Então não tem essa questão de homens, né, igualitários. As galinhas botavam ovos até a exaustão, colega. E os cachorros davam proteção aos porcos em troca de moleza. As galinhas produziam ovos. Nós estávamos no Rio de Janeiro, na Campo Grande, na casa de um amigo nosso, e passava um carro na rua vendendo ovos. E aí o rapaz dizia que o ovo dele era grande porque era aquele que a galinha chorou. Então, interessante, né? O ovo grande, diferente do que eu fui comprar a semana passada. Eu fui cair numa promoção, né? Eu vi lá o ovo barato, R$14,55, fui comprar. Quando eu cheguei em casa, é ovo para o Bernardo comer, que ele é desse tamanhozinho. Reclamaram lá em casa: poxa, mas desse tamanho não dá. Fui obrigado a comprar um maior, né? Então as galinhas colocavam ovos à exaustão, os animais produziam. É isso que a esquerda faz com um discurso mentiroso, falando de igualdade, falando de divisão de riqueza, de renda para todos. É uma mentira sem vergonha, porque nos países socialistas e comunistas isso não acontece. As pessoas são exploradas. Irmão, nós vivemos isso na pele. Quando nós íamos para a Venezuela lá no seminário, nós chegávamos no supermercado, tinha uma placa lá: você só pode levar 1 quilo de arroz, porque não tem para todo mundo. Você não pode armazenar. Nós íamos na padaria, não podia comprar pão para todo mundo. Nós tínhamos que ir 5, 6 para poder comprar um pão para cada um. Então é difícil, né? Nós não somos iguais e nunca seremos. Vamos entender isso. Nós não somos iguais. Eu sou diferente do Oscar é diferente do Walterbe é diferente do Mazinho. Nós somos diferentes. Nós temos razões diferentes. Nós somos tão diferentes que eu estava até brincando hoje com a Mônica pela manhã, porque é um presságio para o meu amigo Oscar acordar cedo. Eu vou até fazer um pedido a Deus que ele receba um emprego na Samsung de novo, de volta, né? Que ele passe a ganhar o dobro do que ele está ganhando, mas que ele trabalhe no primeiro turno com a graça do Senhor. Que os anjos digam amém. Irmãos, nós sempre teremos no nosso meio, né? Eu falo no meio social, vagabundos que odeiam o trabalho, gente que não gera riqueza, gente que não produz, gente que suga os outros. E é por causa desse tipo de gente que a violência cresce a cada dia. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas existem cidades nos Estados Unidos em que os governadores determinaram que furtos abaixo de $900
não é crime. Sabe o que está acontecendo? O cara chega no supermercado, simplesmente mete algumas coisas na bolsa e vai embora, não é crime. Quem é que vai pagar a conta? Os empresários. E preste atenção, às vezes nós elogiamos os Estados Unidos como gente culta, como gente que respeita o direito dos outros, mas não é bem assim, porque eles estão recebendo uma cultura socialista. Sempre nós vamos ter essas diferenças na nossa sociedade. Eu fico observando, quando o Lula fala da China, quando ele fala de Cuba, parece que lá é um paraíso. Mas irmãos, 7,5% da população rural da China vive na miséria. Os chineses mais pobres comem carne no máximo 3 vezes ao ano. Em Cuba, as jovens fazem chapinha no cabelo com ferro a carvão e pano molhado, porque nem todo mundo tem uma chapinha para ficar com o cabelo bonito. Aqui que está com o cabelo na chapinha aí? Alguns. Irmãos, os carros em Cuba têm mais de 40 anos. A minha Caravan 1988, ela é um carro zero na frente dos carros dos cubanos, na sua maioria. Mas quando os esquerdistas falam, parece que Cuba é top. Se você quiser saber como é Cuba, pergunte. Tem uma jornalista hoje brasileira chamada Zoe Martins. Pergunte dela como é Cuba. Se fosse bom, ela estaria lá. Falei para vocês da minha sobrinha Sara. Se vocês quiserem saber, é filha da Nira. Eu estava conversando com ela me dizendo que ela dá aula para filhos de um casal cubano, que era um dos mais médicos, que foram expulsos de Cuba por discordar de dar o dinheiro para eles lá. Para quem não sabe, aquele programa Mais Médicos era uma fachada, tá? Para mandar dinheiro para Cuba. E os médicos ficavam, coitados, com um salário mínimo praticamente deles, né? Era uma mixaria e o restante ia tudo para lá. Então, quem elogia esses países, mesmo conhecendo a sua realidade, hoje são chamados de idiotas úteis. E aí eu posso citar o nome de um para vocês. Não percam tempo ouvindo ele, fala tanta bobagem, né? Às vezes quando ele fala eu desligo o rádio, eu gosto de ouvir os outros. Um tal de Guga Noblar, né? Ele odeia o presidente da República. Aí eu fui pesquisar por que ele odeia o presidente da República, porque a mãe dele estava envolvida no governo do PT, naquele escândalo de merenda, desvio de leite. Só pode odiar. Quem odeia o nosso presidente deve ter perdido alguma coisa, com toda certeza. Então, o interessante nessa história da fazenda lá é que somente os 3 porcos, eles comiam leite, eles comiam maçã e bebiam leite, somente os 3 porcos. Aí alguém questionou lá, algum bicho lá questionou, e o porco garganta disse assim: é que leite e maçã, segundo a ciência, são essenciais para os porcos. Preste atenção, que disseram para você, segundo a ciência, você tem que usar máscara. Já a ciência diz que você tem que ser vacinado. Irmãos, pasmem, eu li um artigo semana passada e eu mostrei para minha filha em casa de que se você tomou a vacina até a 3ª e 4ª dose, tem um cientista aí que está dizendo que é possível que daqui a 3 anos você vai começar a sentir certas coisas que você nunca sentiu, e alguns estão com os dias contados. Tchau para vocês. Vou começar a me despedir, tá? Então sempre vem essa ideia, não, é a ciência que diz. Que ciência? Né? Que ciência é essa? Agora, depois vem um outro argumento, não, nós precisamos ser bem alimentados para governar vocês. Se vocês pegarem os líderes dos partidos comunistas, esses socialistas que dirigem esses países, eles são gordos, fortes, bem alimentados, porque eles precisam continuar enganando os mais fracos. Eles precisavam administrar a fazenda. É assim que a esquerda age. Eu gostaria de mostrar para vocês os 10 mandamentos, né, do regime comunista. Se você nunca ouviu isso aí por aí, você vai... já está aí. Então, foi criado 10 mandamentos, 10 pontos ligados, né, dizendo que são os 10 mandamentos dos comunistas, dos líderes comunistas, né? Aquilo que eles tratariam, a forma como tratariam o povo e como o povo seria guiado por eles.
né? Então vamos lá. Preste atenção se vocês acham que isso não está sendo implantado no nosso país já há algum tempo. Primeiro mandamento: corrompam os jovens, dê liberdade o quê? Sexual. Se não puder convencê-los, confunda-os. O que você acha que hoje está sendo ensinado em determinados locais que o órgão sexual não define mais o gênero? Isso é uma maneira de confundir. O que vocês acham? Essa liberdade sexual toda, quando tem paradas homossexuais aí, gays, as pessoas fazem sexo praticamente na rua. Observe, no segundo mandamento: infiltre, subverta e suborne todos os veículos de comunicação de massa. Por que vocês acham que a Globo passa o dia todinho falando mal do presidente? Por que vocês acham que as nossas emissoras de televisão não mostram uma obra realizada no Brasil? Terceiro, segmente a sociedade em grupos antagônicos, luta de classe, incitando as discussões sobre assuntos sociais, polarização, pretos e brancos, ricos e pobres, entre outras coisas. Use sempre as palavras democracia e Estado de Direito, e tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum o quê? Escrúpulo. Contribua para o esbanjamento do dinheiro público. O que vocês acham? Que há algum tempo atrás foi encontrado malas de dinheiro, era em apartamentos abandonados, gente com dinheiro na cueca, né? Gente com dinheiro em bolsa por aí. Sexto mandamento: ataque as instituições do país, coloque-as em descrédito, principalmente no exterior. Por que tem ministro do STF que sai daqui para falar mal do Brasil lá fora? Né? Irmãos, desde que eu me entendo por gente, que a Amazônia pega fogo, vocês já ouviram falar nisso? E ela nunca acaba, e pior que nunca acaba, já era para ter acabado, né? Crie pânico e aflição na população, preste atenção, crie pânico e aflição na população. Quem de você não ficou com medo de morrer de Covid? Era só o que você ouvia: fica em casa, não sai, não come isso, não pega aquilo outro, cuidado, não vai... Através dos índices de inflação, manipule os dados do crescimento econômico, incentive as greves, mesmo que sejam o quê? Ilegais. Faça isso nas indústrias que são os pilares do país: petróleo, mineração, automóveis, alimentos, metalúrgicos. Irmãos, eu não gosto mais de ouvir, mas às vezes eu almoço e a televisão está... Tem gente que liga lá em casa na Rádio Globo, na Rede Globo, para ver o jornal hoje. E eu ouço a manchete assim: ó, o Brasil está em deflação pelo terceiro mês seguido. Sabe o que é deflação? É a queda da inflação, né? Já é mais do que a queda, deflação. Aí, mais, presta atenção, tem sempre um mais o alimento continua caro, tá? Mas vai voltar a subir. Então, promova distúrbios e contribua para que as autoridades não coíbam, crie problemas e depois venda soluções. Incentive o fracasso dos valores o quê? Morais, da honestidade, da família. Por que você acha que a família está sendo tão atacada? Nós já estamos vivendo isso. E se esse homem volta a governar o Brasil, nós estamos perdidos, tá? Desarme a população. Como é? Ouviram aí? Sim. Desarme a população. Irmão, isso foi escrito há anos atrás. Confisque as armas de fogo e torne a sociedade dependente do quê? Do Estado. Não venda a sua arma, não entregue a sua arma. Você não vai ter um policial na sua porta lhe protegendo, não. Pergunte dele aí. Assim você não terá qualquer o quê? Resistência quando um conflito estiver para acontecer. Nosso país vizinho aqui, na Venezuela, um dos confrontos da população com a polícia, a população estava jogando fezes em sacos plásticos porque eles não têm mais armas. E eu não sei se vocês lembram, o governo Lula decretou o confisco das armas e que se você entregasse a sua arma, você recebia R$150. Muita gente entregou a sua arma, comeu os 150 e está na mão agora, na mão dos bandidos.
Então esses são os 10 mandamentos comunistas. Qual é o propósito? Destruir a sociedade, destruir a igreja. Irmãos, voltando agora para as escrituras, vamos concluir Efésios capítulo 6, versículo 5. Se você não entendeu, Efésios 6,5 é contra tudo isso que está aí. Por quê? Porque Efésios 6,5 estabelece uma máxima do capitalismo. Existem patrões e existem o quê? Empregados. Existem senhores e existem servos. Paulo nunca pregou igualdade. A Bíblia não prega igualdade, muito menos luta de classes. Há senhores e há servos. A Bíblia estabelece isso. E a palavra servo mostra um funcionário que é obrigado a prestar serviço ao seu senhor. E mais, ele não está usando a palavra submissão, a palavra que é obediência. Obediência é diferente de submissão. Obedecer envolve o reconhecimento de uma autoridade. Quando eu obedeço, é porque eu reconheço que existe uma autoridade sobre mim. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que servir de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Por que ele coloca servir de boa vontade como ao Senhor? Porque nós não podemos ser servos inúteis. Nós temos que dar o nosso máximo e o nosso melhor. E aí tem uma outra lição muito importante no versículo seguinte. O apóstolo Paulo, no verso 6, ele diz que vai haver uma recompensa. E a recompensa que nós temos não é só o salário, não. Vai haver uma recompensa do Senhor. Vai haver uma recompensa na glória. Servir bem, dar o máximo de si para o seu patrão, significa gerar galardões também. A recompensa dos servos, então, não é apenas salário, mas também a bênção do Senhor. Todos nós aprendemos que nem sempre aquilo que ganhamos é o suficiente para vivermos, mas nós aprendemos que o muito, né, sem Deus é pouco, e o muito com Deus é suficiente para suprir as necessidades e ainda para sobrar. Agora, mesmo ganhando pouco, Deus nos abençoa e o pouco é suficiente para suprir as nossas necessidades. O muito sem Deus não dá para absolutamente nada. Às vezes eu fico olhando pessoas que ficam tentando enganar Deus, né? Esse mês eu vou ser fiel, não, mês que vem, e não consegue, e não dá. E aí eu faço, né, um desafio com você. Presta atenção, se você não for fiel a Deus, você vai gastar no carro, você vai gastar na farmácia, vai gastar em algum lugar. Porque, irmãos, a bênção verdadeira vem do Senhor. É a mão do Senhor que nos enriquece. Que nós cantamos, em tudo as tuas mãos nos tem o quê? Enriquecido. As provisões do teu amor vem de quem? Vem das tuas mãos, é o Senhor. Então, assim como os servos têm suas obrigações, os senhores também têm. Não pense que o apóstolo Paulo protege os ricos, não. Ele, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, no verso 17, Paulo diz assim: exorta os ricos do presente século a que sejam sobretudo ricos de boas obras, que sejam generosos em dar, que estejam prontos a repartir aquilo que receberam do Senhor, sabendo que aquilo que eles recebem vem do Senhor, não é deles apenas. A riqueza que possuem vem de Deus. Eles devem entender isso. E quando eles entendem isso, eles não tratam seus funcionários de forma a escravizá-los. Por isso, quando Paulo dá essa recomendação, eles devem tratar os seus servos com dignidade, com respeito e com amor. Irmãos, eu sempre observei as coisas na televisão, e uma das coisas que me chamou muita atenção, deixa eu chamar a atenção para você de um detalhe aqui. Alguém lembra daquele goleiro Emerson Leão, que foi goleiro do Brasil na Copa de 70? Um baita goleiro, tá? Tornou-se um grande técnico. Mas por que ele não foi mais chamado para dirigir clube nenhum? Alguém começou a observar que quando ele ia dividir os jogadores para o treino entre titulares e reserva,
ele não entregava o colete ou a camisa na mão dos jogadores, ele jogava no chão, ele passava, jogava no chão e o cara tinha que juntar. Isso não é digno de se tratar ser humano assim. Por isso que ele está fora do mercado de trabalho. Então, Paulo diz que os patrões também têm deveres para com os seus funcionários, e eles devem tratar esses funcionários com dignidade, com respeito e com amor. Se você acha que o capitalismo não é bíblico, é só você olhar a parábola dos trabalhadores na vinha. Tem um patrão que tem uma vinha, e o Senhor Jesus descreve isso, que durante horas diferentes do dia, esse Senhor sai para contratar trabalhadores. E ele diz que ao final do dia, ao final do trabalho, daria 1 denário para cada um deles. No final do dia tem um problema, porque quando todos foram receber, tem um pessoal que já foi trabalhar de tardinha, né? E ganhou 1 denário. E teve gente que trabalhou o dia todo e ganhou 1 denário. Eles reclamaram: o Senhor não é justo. Aí o Senhor da vinha diz: olha, acaso não me é justo fazer o que eu quero do que é meu? A vinha é minha, eu contratei você por 1 denário, eu não paguei para você 1 denário, eu estou te devendo alguma coisa? Não, então pega o teu denário e vai embora. Tá? Se eu quero dar 1 denário também para ele, o que você tem a ver com isso? A vinha é minha. Então, o que Jesus estabelece com essa história, com essa parábola? Ele estabelece um estado de direito a qual há patrões e há funcionários. Se você é contratado para receber um determinado salário, se o dono da empresa onde você trabalha quiser dar um salário a mais pelo mesmo serviço, a empresa é dele. Isso é direito. Então, a palavra de Deus é clara com relação ao direito de propriedade, ao direito de empreender, ao empreendedorismo, o direito de se criar vagas de trabalho, oportunidade de emprego, o direito de que todos devem trabalhar, e também é assegurado que o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Agora, seria bom que todos nós prestássemos um trabalho digno, né? Às vezes conversando com o Gustavo diz: está estudando, colega? Você estuda muito? Claro, eu estudo muito porque eu tenho que dar o meu máximo para vocês, eu tenho que fazer o melhor para vocês. Eu poderia vir para cá falar só de amor, de alegria, de satisfação, botar vocês aqui cantando, dançando aqui, pulando aqui, 1 hora de culto, e depois eu traria uma palavrinha de 10 minutos, né? Deus ama você, Senhor Jesus, vá para casa, o culto hoje foi uma bênção, né? E você aprendeu o que? Eu treinei você o que? Para enfrentar o mundo? Eu mostrei para você o que a Escritura diz? Não. Então é necessário estudar. O apóstolo Paulo diz: aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Irmãos, eu quero terminar com um pensamento. Eu dei uma arranjada nele, eu peguei esse pensamento e dei uma melhorada nele. Eu não sei se alguém vai me criticar por isso, mas olha só: o comunismo escraviza o homem, destrói a sua personalidade e caráter, rouba a sua propriedade, retira os freios morais e espirituais, que faz do homem uma imagem semelhante de Deus. Então, que Deus nos livre desse regime diabólico. Amém?